Bom dia, alunos. Hoje nós vamos ter uma breve aula aqui sobre solos, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é solo? Gente, solo é um organismo vivo, é uma estrutura responsável por sustentar as plantas e os vegetais em um ambiente aberto, tá? O solo ele é muito importante desde a sustentação de você, enquanto ocupa o solo, através do caminhar no solo, construir casa no solo, até mesmo para a agricultura. Se não fosse o solo, nós passaríamos fome. Daí a importância desse organismo na nossa sobrevivência, tá? O solo, gente, ele é composto em 4 partes. Ele é dividido em 25% de água, 25% de ar, 45% de minerais e 5% de matéria orgânica. A matéria orgânica é a decomposição dos seres vivos que ocorre nesse solo, seja a decomposição das folhas, por exemplo, que cai das árvores, ou seja a decomposição dos animais quando mortos e vão se decompondo ao longo do tempo. Os minerais, eles, como nós já sabemos, são vários. Então, dependendo da classificação do solo, eu encontro mais um mineral X do que o mineral Y, ok? A água e o ar são importantes porque através dessa água e desse ar que está presente no solo, eu vou encontrar seres vivos nesse solo, micro-organismos, ok? É importante que você entenda quais são os fatores de formação dos solos. Como os solos se formam? Os solos se formam por conta de 5 elementos: o clima, os micro-organismos, o relevo, a rocha matriz e o tempo. O clima ele vai ser responsável por um solo ser profundo ou mais desenvolvido, né, do que ser mais raso e menos desenvolvido. Quando a gente fala que um solo é mais profundo, é que ele possui mais horizontes. No slide a seguir, nós vamos entender que o solo é composto desses horizontes. Nós temos os horizontes O, A, B e C, que serão explicados mais à frente. No entanto, quando eu falo que um solo é mais desenvolvido, é porque ele possui mais horizontes. Então pense comigo, um solo tem os 4 horizontes, O, A, B e C, enquanto o outro tem O, A e B. Isso quer dizer que o solo com 4 horizontes ele é mais desenvolvido e mais profundo do que o solo que possui 3 horizontes. Então, toda vez que você lê um enunciado, um termo falando de solos mais profundos ou solos mais rasos, solos mais desenvolvidos ou solos menos desenvolvidos, eu estou falando de horizontes. Solos profundos e mais desenvolvidos são sinônimos e possuem mais horizontes. Solos menos rasos, né, no caso, e menos desenvolvidos possuem menos horizontes. Como que isso vai o que isso tem a ver com os fatores de formação? Nós vamos ver aqui agora. O clima. Em regiões onde nós temos um clima mais úmido e com temperaturas mais elevadas, como por exemplo nas regiões tropicais e equatoriais, nós temos solos mais desenvolvidos. Por quê? Porque a água, ao penetrar no solo e fazer nele o intemperismo químico, como você já viu na aula anterior, ele faz com que esse solo sofra mais o processo erosivo. Portanto, ele vai se desenvolver mais. Já em regiões onde o clima é mais seco e a umidade é mais baixa e nós temos menos índices pluviométricos, nós temos solos mais rasos. Então, toda vez que eu falar em clima, eu vou pensar assim: regiões quentes e úmidas, solos mais desenvolvidos. Regiões que apresentam climas secos e com menores índices de umidade, de pluviosidade, os solos são menos desenvolvidos. Portanto, nos Estados Unidos, que nós temos um clima temperado, os solos são mais rasos, menos desenvolvidos, com menos horizontes, do que, por exemplo, no Brasil, onde nós temos um clima úmido, tá? E com temperaturas mais elevadas. Então, o clima vai interferir na formação do solo dessa maneira. Os micro-organismos, eles interferem porque eles promovem o intemperismo biológico, tá? Então, se eu estou numa região onde os micro-organismos são mais atuantes, eu vou ter uma formação de um solo mais desenvolvido. O relevo é o seguinte, gente. Como que o relevo vai influenciar na formação do solo? Você possui relevos que têm uma grande inclinação, ou seja, com vertentes acentuadas, e existem áreas planas. Nas áreas acentuadas, a tendência é que a água escorra mais do que infiltre. Por isso, nas áreas onde nós temos o relevo íngreme, ou seja, com uma declividade acentuada, os solos são menos desenvolvidos, ou seja, possuem menos horizontes.
Por quê? Porque a água escorre mais do que penetra, tá? Já em regiões planas, você pode observar que vai ter uma maior infiltração da água do que um escoamento. Nessas regiões planas, a água infiltra com mais facilidade, promove o intemperismo químico e o solo fica mais desenvolvido, ou seja, com mais horizontes. Então, do relevo a gente vai pensar o seguinte: áreas íngremes, maior escoamento da água, menor penetração, solos mais rasos, menos desenvolvidos. Áreas planas, menor escoamento, maior infiltração da água e solos mais desenvolvidos, com mais horizontes, tá? A rocha matriz é porque todo relevo ele se forma na decomposição de uma rocha, tá? E nós já vimos que nós temos 3 tipos de rochas: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. E aí o que acontece? Dependendo de qual tipo de rocha se originou o solo, nós vamos ter um solo com características ímpares, ou seja, diferentes. Então vou te dar um exemplo. As rochas magmáticas, elas se formam pela decomposição de rochas que se formaram pela solidificação do magma. O magma, no caso, ele só ocorre em áreas vulcânicas. Todo solo que é formado através de uma rocha magmática, são solos muito férteis. Por isso os solos vulcânicos, ou seja, as regiões próximas aos vulcões, possuem enorme fertilidade, porque se originou da decomposição de rochas magmáticas. No Brasil, atualmente nós não temos vulcões, mas há bilhões de anos atrás já tiveram vulcões aqui no Brasil, milhões de anos atrás. E aí aconteceu, nós temos um solo aqui chamado solo de terra roxa, que ele é formado pela decomposição do basalto. O basalto é uma rocha magmática, ou seja, que se originou no período que havia vulcões no Brasil. Esse tipo de solo, ele ocorre na região sudeste e sul do Brasil. Ele é o solo mais fértil que existe no país e muito propício a desenvolvimento da agricultura. Então, a rocha é o seguinte: todo solo se forma pela decomposição de uma rocha. Dependendo de como é essa rocha, o solo vai ser mais ou menos fértil, ok? E o tempo, quanto mais desenvolvido um solo, quer dizer que ele é mais antigo, mais velho. Então, se você pega um solo que tem 2 horizontes e um que tem 3 horizontes, o solo que tem mais horizontes quer dizer que o tempo agiu mais nele, ou seja, é um solo mais antigo. O solo com 3 horizontes vai ser mais antigo do que o solo com 2 horizontes, tá? Então, esses aqui são os fatores de formação dos solos. Os solos se formam pela atuação do clima, dos micro-organismos, do relevo, da rocha matriz e do tempo. Aqui, gente, eu pus para vocês como que o solo é desenvolvido. O solo, ele se forma através da rocha, que você pode ver aqui, rocha-mãe, e através dela vão se formando os horizontes. Você tem o horizonte C, o horizonte B, o horizonte A e o horizonte O. Quer dizer que todo solo vai ser todos esses horizontes? Não, não necessariamente. Posso ter um solo que tem um horizonte A, B. Posso ter um solo que tem um horizonte A, B e C. Posso ter um solo que tem apenas o horizonte O, A e B. E eu posso ter um solo que tem todos os horizontes. A única coisa que todo solo vai ter é um desses horizontes, pelo menos, e a rocha aqui embaixo, tá? E aí nós vamos classificar agora os horizontes. Você tem o horizonte O. O horizonte O é o horizonte que está relacionado com matéria orgânica. É aquela parte mais escura do solo. É muito importante esse horizonte, que a matéria orgânica está relacionada muito com fertilidade. Então, se um solo ele não possui horizonte O, a tendência é que ele tenha um pouco menos de fertilidade se comparado com os solos que possuem o horizonte O. Então não tem como você esquecer, porque O vem orgânico. Então o horizonte O é um horizonte rico em matéria orgânica. O horizonte A é um horizonte rico em minerais, tá? Só que ele sofre um processo chamado lixiviação. Lixiviação é a lavagem do solo. A água vem através da chuva, penetra nesse solo e lava ele. O que ela faz? Ela tira os minerais leves do horizonte A e manda para o B. Então, o horizonte B, a sua formação está relacionada muito ao processo de lixiviação que ocorre no horizonte A e leva para esse horizonte B os minerais que ali estavam presentes. Horizontes A e B são horizontes minerais. Só que aí, como o horizonte A
sofre esse processo de lixiviação que eu falei para vocês, é muito comum que ocorra, após esse processo de lixiviação, um outro processo chamado laterização. A laterização é o endurecimento do solo, deixando ele não propício ao desenvolvimento da agricultura. Isso ocorre porque a lixiviação, ao levar os minerais leves do horizonte A para o horizonte B, ela faz com que só fiquem nesse horizonte. Essa lixiviação promove um processo no qual no horizonte A permanece apenas os minerais pesados, se esse solo estiver numa região onde chove muito. E a laterização nada mais é do que isso, o endurecimento do solo por conta dos minerais pesados que vão ficar ali apenas. E quais são esses minerais pesados? Principalmente ferro, tá? O ferro fica ali, tá? Então, ó, horizonte A e B são horizontes o quê? São horizontes minerais. O horizonte A sofre lixiviação, que é a lavagem do solo, ou seja, pega os minerais leves e manda para o horizonte B. O horizonte B se forma por essa lixiviação que ocorre em A, tá? E quando ocorre a lixiviação em A, consequentemente ocorre o predomínio de minerais pesados nesse horizonte A, fazendo com que ali ocorra a laterização, tá? E aí o horizonte B, como ele vai recebendo muitos minerais do horizonte A, ele fica maior, tá? E o horizonte C é a zona de transição entre o solo e a sua rocha formadora, tá? Ele também é chamado de horizonte saprólito. Eu coloquei aí, mas não precisa ficar preocupado com esse nome não, tá? Ele é formado por sedimentos maiores. Observa aqui, ó, que no horizonte C você consegue observar os pedaços de rochas e alguns sedimentos bem menos intemperizados que nos outros horizontes, ok? Então, resumindo, esses são os horizontes do solo. Nem todos os solos têm que ter todos esses horizontes. Quando eu falar que o solo é mais desenvolvido, tá, ou mais antigo, quer dizer que ele possui mais horizontes. Esse solo aqui é um solo completo. Se comparado com um solo que não possui o horizonte C, esse solo aqui é muito mais desenvolvido. E o que não possui o horizonte C, por exemplo, é menos desenvolvido. Ok? Abraço então para vocês e até a próxima aula.